19, que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, se nós formos observar esses versos que eu li, aqui fala sobre o juízo de Deus, e anteriormente fala sobre o grande amor de Deus para com os pecadores. E é interessante isso, porque quando se fala sobre a ira de Deus, às vezes o nosso coração ele fica um pouco temoroso. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque não é um tema fácil. Mas quando nós falamos sobre a ira de Deus, nós temos a tendência de confundir com a ira humana. E a ira humana é uma ira falha, e é uma ira que às vezes vem baseado com orgulho, vem baseado por uma falta no outro, e é uma ira sem paciência. Mas a Bíblia fala que Deus se ira. E se nós formos observar, irmãos, o que é a ira de Deus? No Salmo 5, verso 5, no Antigo Testamento diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal, ou se ira. Salmo 7,11 diz: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. A ira também é descrita no Novo Testamento, no tempo da graça, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. Ou Efésios capítulo 2, verso 3 diz que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos filhos da ira. E o próprio versículo que eu li, que aquele que acredita no Filho de Deus e o recebe, a ira de Deus é retirada sobre essa pessoa. Ou seja, Deus ele está irado contra aquele que não crê no Filho. Porque imagine só, Deus ele fez de tudo para nos salvar. E a Bíblia diz que nenhum homem é merecedor dessa salvação. Nenhum homem é justificado diante de Deus pelo que ele é. Porque todos nós somos pecadores e cada um de nós sabemos aonde Deus poderia nos condenar. Eu não preciso apontar isso em você. E a Bíblia fala, irmãos, sobre a ira de Deus, sobre esse atributo de Deus. E eu me perguntei um dia: Deus, onde estará a sua ira no céu, Senhor? Porque nós vamos gozar de alegria eterna. E o Espírito Santo me fez lembrar do inferno, que a ira de Deus estará lá sendo aplicada sobre os ímpios, sobre aqueles que negaram a Deus. E perceba, parece que a ira de Deus é injusta. Ela seria injusta se nós achássemos que somos justos. Mas nós não somos justos. Se nós vamos perceber, irmãos, nós sempre falamos: Deus, por que me amou? Porque tu sabes como eu sou, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a minha estrutura, o meu passado, e às vezes até mesmo os momentos que eu caio no presente. Se nós fôssemos analisar dessa forma, o mundo às vezes diz assim: não, Deus não se ira, porque se Deus condenar as pessoas, ele seria injusto. E onde entra a ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, é aquilo que põe em efeito a sua justiça. A ira de Deus é aquilo que põe em efeito o seu castigo sobre aqueles que não querem. Aqueles que quebram a lei de Deus estão juntando para si juízo para o dia do juízo. O mundo não parece que é injusto, que não há justiça. Nós vimos a Lava Jato no Brasil, e nós vimos pessoas que foram presas e já estão soltas, e por roubar mataram milhares de pessoas. E nós falamos: Deus, onde está a justiça? Senhor, os ricos não são presos, aqueles que são poderosos não são julgados e não são condenados. E Deus diz em sua palavra: aguarde um pouco mais, a minha ira vai cumprir a perfeita justiça. Porque as pessoas podem escapar, irmão, dos olhos dos homens, dos ouvidos dos homens, da presença dos pastores, mas ninguém escapará dos olhos de Deus. E isso é maravilhoso para o povo de Deus. Por quê? Se Deus não aplicar a sua justiça, o mal fica sem punição.
E uma das maiores perguntas dos ateus é: e o problema do mal, como Deus resolve? E o problema daqueles que são homicidas, daqueles que mentem, daqueles que destroem famílias, como Deus resolve? A resolução de Deus será derramar a sua ira sobre os ímpios, será aplicar a sua justiça, lançando-os no inferno de forma eterna. Agora tem alguns que nessa geração querem amenizar o evangelho e dizem assim: não, Deus não vai condenar, no fim todos serão salvos. Isso é a doutrina do universalismo, de que mesmo os que serviram a Deus e os que não serviram, no fim serão salvos ou serão aniquilados e não sofrerão. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara que do céu se manifesta a ira de Deus, que é do trono de Deus. Esses dias eu falando sobre o inferno com alguns amigos meus, e eles acharam que o diabo é que vai atormentar no inferno, que haverá mulheres bonitas com escola ou coisas do tipo, como alguns pensam. Mas será Deus que julgará os homens e os anjos. E isso, irmãos, traz algum fruto ao nosso coração. O primeiro fruto é temor e reverência diante desse Deus que julga a injustiça. É temor e reverência diante de um Deus que não deixará nenhuma causa sem ser julgada. Tudo está sendo anotado no livro de Deus. Por isso, nós chamamos você ao arrependimento, para que você não minta para você mesmo, porque Deus vê o seu coração e as suas intenções. E se isso é verdade, segundo a Escritura, nós devemos temer o dia do encontro de Jesus. Se vivemos e amamos o pecado, devemos temer o dia do encontro com Jesus. O segundo fruto, irmãos, é o desejo pela evangelização dos perdidos, porque talvez o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos estão debaixo dessa ira, e eles serão condenados. E isso deve impulsionar o nosso coração a anunciar que Jesus Cristo é a proteção para essa ira vindoura. Por isso a igreja não evangeliza mais, porque ela não vê um Deus irado que julgará, mas a Bíblia diz que Ele é um justo juiz e que se ira todos os dias. E o que segura a ira de Deus? Pedro diz que é a sua paciência, para que muitos venham ao arrependimento. Se você crê nessa doutrina, você vai evangelizar de todo o coração, porque você vai querer proteger as pessoas do juízo. O quarto fruto, irmãos, como eu já disse, o mal não ficará impune. As coisas ruins, irmãos, não ficará impune. E isso é motivo de nós, o povo de Deus, louvarmos ao Senhor. Primeiro, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A ira de Deus não está sobre nós, se nós cremos em Cristo. E louvado seja Deus, que em seu amor, em dar o seu Filho, nos escolheu para estar protegidos pelo sangue de Jesus. A segunda coisa, irmãos, que no céu não entra pecado, não entra o mal. No céu não vai entrar as coisas que são impunidade. E como Deus vai fazer isso? Se Deus ama a mim e a você que somos filhos, Ele terá que punir o mal para nos proteger dele. E punindo o mal, Deus nos afasta daquilo que é mal e só nos faz entrar em contato com a sua bondade. Então nessa noite, nós devemos ser um povo que não só crê na Bíblia, mas em toda a Bíblia. A Bíblia está repleta de versículos que diz que Deus se ira e que Ele julgará as nações. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o apóstolo do amor João diz assim, que as pessoas se esconderão da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Deus, Ele julgará toda a impunidade. E o detalhe é que Deus julgará o pecador que cumpre as impunidades. E a boa notícia, irmãos, aumenta o seu nível de importância. Por quê? Porque nós estamos anunciando que todos estão debaixo deste pecado. Todos estão debaixo da ira de Deus. Mas Jesus nos vivifica, Jesus nos dá vida, Jesus nos dá a perfeita proteção. O amor de Deus é que Ele escolhe pessoas para serem do seu povo, que Ele aplica o seu amor sobre pecadores que mereciam a sua ira. Quando nós pensamos nisso, nós vamos falar: Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu sangue. Isaías 53 diz que agradou a Deus moer o filho dele na cruz. Por quê? Porque ao moer o filho na cruz, ao lançar a ira de Deus sobre o filho na cruz, Jesus estava substituindo a mim e a você. Por isso Jesus disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a mim mesmo para tomar os seus pecados
justa ira, para que vocês possam receber não a ira, mas o meu amor, mas a minha justificação, e receber o céu como meio da graça de Deus. Se você puder orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua bondade, e depois nós vamos louvar a Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nós éramos alvos dessa ira, nós éramos completamente perdidos, e a Bíblia diz que todos os homens eram perdidos, e a tua palavra diz que o Senhor nos amou, Pai, primeiro. O Senhor nos amou quando éramos nós ainda merecedores da sua ira. O Senhor desviou a sua ira por meio do seu Filho e nos deu somente do seu amor, Pai. Ah, Senhor, eu te agradeço muito, porque, ó Pai, ninguém me amou de tal forma, nenhum inimigo me amaria dessa forma, mas o Senhor nos amou, e o Senhor não só nos amou, mas o Senhor nos salvou, e o Senhor não só nos salvou, como o Senhor promete que irá nos glorificar e levar para si mesmo. Louvado é o sangue de Jesus, ó Pai, aspergido naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Grande é o Senhor, ó Pai, que estendeu a sua bondade. Digno de louvor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos, ó Pai, por todo o seu perdão, por toda a sua bondade a pessoas que não mereciam. Amém, Deus.